estamos aqui, então, no Intermat, né? Para a gente dar prosseguimento ao nosso projeto, né? De lançar aulas uma vez ou duas por semana, né? Aos sábados. E a gente fez uma distribuição aqui, o mestre Mário vai ficar com a parte de álgebra, o mestre Novaes com a parte de geometria e eu vou acessar a parte de aritmética. Então, essa aqui é a nossa primeira aula. Eu vou desenvolver aqui uma sequência lógica de tópicos. Vou começar hoje, a primeira aula aqui, eu acho essencial falar de regra de 3, né? Que abre o leque para muitas outras áreas, né? Então, a gente vai começar aqui falando de razão, proporção, e vamos partir para a regra de 3. Aí, a gente vai trabalhar a teoria de regra de 3 simples, regra de 3 composta, simples direta, simples inversa, e a aula vai ficar por aqui. E depois eu vou indicar alguns livros para você trabalhar exercício, para você praticar e ficar bam nisso, porque é um tópico essencial, tá? Vai ajudar muito, vai abrir um leque muito grande aí para matemática na parte de aritmética. Então vamos iniciar aqui introduzindo o conceito de razão e proporção. Então a primeira situação é razão. Eu não vou ficar elaborando muita definição sobre isso. A coisa aqui, a ideia é ser o mais simples possível, tá? Então, o que é a razão? Razão é sinônimo de divisão. Exemplos. Nós temos aqui, por exemplo, a divisão 2 dividido por 5, é uma razão. Nós temos 5 dividido por 3, é outra razão. E que a gente pode representar essa escrita, né, de outra forma também. Então, a gente pode representar isso da seguinte forma: 2 dividido por 5. Ou 5 dividido por 3. Que se lê da seguinte forma: 2 está para 5, 5 está para 3. Ou dessa outra maneira, 2 está para 5, 5 está para 3. Então, nós temos aqui exemplos de razões. E que genericamente a gente pode representar da segunda forma: A está para B, ou A está para B. Então, razão é sinônimo de divisão. Primeira coisa. Segunda coisa, o conceito de proporção. O que é uma proporção? Uma proporção é toda igualdade entre duas razões. Quando a gente tem uma igualdade entre duas razões, a gente forma uma proporção. Mas, para ser a proporção, existe uma condição. Não é qualquer igualdade de frações que forma uma proporção. Tem uma condição. Quando eu tenho exemplos. Quando eu tenho 2 está para 5. É uma razão. 4 está para 10. É uma outra razão. Quando eu tenho uma igualdade entre essas duas razões, eu formo uma proporção. Mas para que isso seja válido, verdadeiro, existe a condição. A condição é que o produto dos meios tem que ser sempre igual ao produto dos extremos. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso aqui eu chamei de meio e isso aqui de extremo. Então, se isso é válido, nós estamos diante de uma proporção. Então, ó, 5 vezes 4, 20. 2 vezes
2 vezes 10 também é 20. Então nós estamos diante de uma proporção, uma igualdade entre duas razões, onde o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É a propriedade fundamental das proporções. Agora, por outro lado, 3 sobre 5 e 4 sobre 10. Temos aqui duas razões, 3 quintos e 4 sobre 10. Se eu fizer a igualdade aqui, olha o que vai acontecer. Os meios, 5 vezes 4, 20. 3 vezes 10, 30. Obviamente, 20 é diferente de 30. Então, não estamos diante de uma proporção. Embora seja uma igualdade entre duas razões, não forma uma proporção. Então, para que nós tenhamos efetivamente uma proporção, a gente precisa de uma igualdade entre razões, onde tenha o princípio fundamental da proporção, que é o produto dos meios é igual ao produto. Aqui ainda pega, né? Não. Não, aqui não pega? Pega? Não? Subir? Então, a propriedade, vou passar para cima, por causa aqui do enquadramento do vídeo. A propriedade fundamental aqui também não pega. O produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Então a gente pode representar isso aqui de duas formas, né? Genericamente, A está para B, assim como C está para D, ou, em outro formato, A está para B, assim como C está para D. Então temos essa representação e temos essa representação que vai ser uma proporção sempre que a propriedade for válida. Aí daqui a gente percebe por que esses aqui são chamados de meios e aqui de extremos, né? Porque nessa forma de você representar, quem é que fica no meio aqui, ó? O meio C. E quem é que fica nos extremos? O A e o D. Então daí a propriedade, ela é válida sempre que o produto dos meios for igual ao produto dos extremos. Então isso aí é o introito para a gente falar do tema que a gente se interessa para a gente hoje, que é regra de 3 simples e composta. Vou dar um tempinho para você pintar e vou apagar para dar continuidade então à regra de 3. Agora sim, a gente vai falar de um conhecimento que é essencial aí no início dos estudos
para você ampliar, você vai usar a regra de 3 em tudo, basicamente. Você vai falar de porcentagem, pode trabalhar com regra de 3. Falar de juros, pode trabalhar com regra de 3. Então abre um leque. Inclusive para as outras disciplinas, né? Física, química. Então é um conceito fundamental. Bom, então vamos lá. A regra de 3. A primeira pergunta que eu faço nesse tópico é: por que o nome desse assunto é regra de 3? Por que não é regra de 10 nem regra de 20? Né? Simples. O assunto é, o nome é regra de 3 porque serão envolvidos 3 valores conhecidos na proporção. E você vai ter que encontrar o quarto valor, a quarta proporcional, diante dos 3 valores conhecidos. Se tivesse 10 valores, seria a regra de 3. Seria a regra de 10. Mas como tem 3 valores, o nome é regra de 3. Então, por isso que é a regra de 3. Vai ter sempre 3 valores envolvidos. O que eu preciso saber? Primeira coisa, a regra de 3, ela pode ser simples ou ela pode ser composta. A regra de 3 simples, ela pode ser direta ou pode ser inversa. Eu vou explicar aqui cada item. E a regra composta, ela também tem, ou ela é direta, ou ela também pode ser inversa, ou ainda pode ser mista. Mas cuidado, é mista com S, tá? Porque na feira o misto é com X, mas na gramática é com S, tá legal? Cuidado aí. Então, se você entender isso aqui, você entendeu a regra de 3. Então, olha só. Primeiro, por que regra de 3? Regra de 3 porque a gente conhece 3 valores. Quando que a regra de 3 é simples? E quando que ela é composta? Aí a gente vai precisar de um conceito. É um conceito de grandeza. Sem muito efeito, o que é uma grandeza matemática física? A grandeza é tudo que podemos medir. Dá uns exemplos aí, Edson. Tá. Exemplos. Os clássicos, né? A massa do corpo. A gente pode medir 1 quilo, 2 quilos. A velocidade do carro. A velocidade do carro. Exemplos. A massa do corpo. A gente pode medir. A velocidade do carro. 10 km, 20 km. A grandeza. O tempo percorrido, 1 hora, 30 horas, 40 horas, grandeza. O número de operários para a gente fazer uma obra. Pode medir, pode ter 10, pode ter 20, pode ter 50. Velocidade, massa, tempo, número de operários, enfim. Etc. Tudo que a gente pode medir, a gente vai chamar de grandeza. E a regra de 3, ela é denominada simples ou composta, conforme a quantidade de grandezas envolvida nela. Então, quando a regra de 3, ela é dita regra de 3 simples. É regra de 3 porque tem 3 valores. Por que é simples? Porque envolve apenas 2 grandezas. Então, quando a regra de 3 envolver 2 grandezas,
a gente vai dizer que é uma regra de 3 simples. E quando que ela é composta? Obviamente, se tiver mais de 2 grandezas. Então, se a regra envolve 2 grandezas, é uma regra simples. Se envolve mais de 2, ela é composta. Bem, regra de 3 porque temos 3 valores conhecidos, é simples porque envolve 2 grandezas. Agora, essas grandezas elas se relacionam entre si. E essa relação pode ser direta ou inversa. Ou elas são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais. Vamos analisar. A relação. Vou pegar aqui algumas grandezas. Por exemplo, a velocidade do carro e o tempo gasto por ele. Uma segunda grandeza. Aqui operário, pode colocar aqui também espaço. Espaço é uma grandeza que vai aparecer muito. Espaço percorrido. E o tempo gasto. Ainda uma outra relação. Por exemplo, o número de operários de uma obra, número de operários, com a quantidade de dias, que é o tempo, né, da obra. Então aqui, ó, temos algumas relações entre grandezas. E a gente vai analisar, vai ver se essas relações são diretas ou inversas. Isso, pelo enunciado da questão, você vai fazer essa análise o tempo inteiro, né? E é aí que você vai classificar a regra em regra direta ou regra inversa. E no caso aqui da composta, vai ser mista quando? Quando tiver grandezas envolvidas diretas, ela vai ser chamada direta. Só inversa, regra de 3 composta inversa. E quando tiver direta e inversa, a gente diz que é mista. Aqui, analisando esses exemplos aqui que eu dei, você leva isso para o teu cotidiano. Fica simples essa análise. Vamos criar uma situação, né? Eu tô atrasado para chegar para a aula, né? O que vai acontecer? Eu estou no meu carro. Eu vou aumentar a velocidade do carro ou vou diminuir a velocidade do carro? E quando eu fizer essa alteração na velocidade do carro, o que acontece com a grandeza tempo? Obviamente, eu aumentando a velocidade do meu carro, eu vou diminuir o tempo de chegada. Então existe uma relação. A velocidade aumentando, o tempo diminui proporcionalmente. Então elas não estão variando na mesma proporção, estão variando na proporção inversa. Então a velocidade e o tempo, a gente diz que são grandezas inversamente proporcionais. Então uma regra de 3 simples que envolvesse essas duas grandezas seria uma regra de 3 simples e inversa. Espaço e tempo. Vamos criar uma situação do nosso cotidiano. Eu estou na estrada com o meu carro. Depois de 1 hora, eu percorri 50 quilômetros. Continuando esse percurso, né, com a mesma velocidade, não alterando a velocidade. Depois de 2 horas, eu andei 100 quilômetros. 3 horas, 150 quilômetros. Ou seja, o que a gente percebe na variação das grandezas? Conforme eu varia a grandeza tempo, né? Conforme o tempo vai aumentando, quanto mais aumenta o tempo, mais eu percorro espaço. Então, aumentando essa grandeza, essa aqui aumenta na mesma proporção. Ou seja, se essa dobrar, essa dobra. Se essa ficar dividida por 5, essa também fica dividida por 5. Então, elas estão variando na mesma proporção. Ou seja, se uma cresce, a outra cresce. Se uma diminui, a outra diminui. Então, a gente diz, nesse caso, que elas são diretamente proporcionais. E por fim,
Essas duas últimas aqui, que aparecem bastante também, número de operários e a quantidade de dias. O que acontece? Vamos criar uma situação do nosso cotidiano. Você está fazendo uma obra, né? Eu tenho 30 operários. Aí eu tenho uma quantidade de tempo para fazer. 30 operários vai levar 3 meses. O que vai acontecer se eu alterar o número de operários? Se eu aumentar de 30 para 50? O que vai acontecer? A obra vai ser efetuada num tempo menor ou num tempo maior? Se eu aumento o número de operários, né, o que ocorre com a quantidade de dias? A quantidade de dias vai diminuir. Tendo mais gente, vai levar menos tempo. Então, quando uma grandeza se eleva, a outra desce proporcionalmente. Então, elas estão variando na proporção inversa. Uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. A outra aumenta, uma diminui. Então, nesse caso, a gente diz que elas são inversamente proporcionais. E na regra de 3, isso aqui é uma constante, né? Essa análise entre as grandezas é o que vai desempenhar se você vai conseguir fazer um bom exercício ou não, porque essa análise é primordial. Se você errou essa análise, você vai errar o resultado da questão. Então, a regra de 3, porque tem 3 valores, é simples porque envolve 2 grandezas, é direta quando a relação entre as grandezas é diretamente proporcional. E é inversa quando a relação entre as grandezas é inversamente proporcional. A composta segue o mesmo padrão, só que a composta tem mais de 2 grandezas envolvidas. Aí, se todas as grandezas envolvidas forem diretas, é uma relação direta, uma regra composta direta. Se todas as grandezas forem inversas, vai ser uma regra composta inversa. E quando tiver ambas, vai ser uma regra composta mista. Vou dar um minuto para você pintar, então, e vamos para a parte prática. Se você entendeu isso aqui, você já entendeu 70% a 80% de regra de 3. O resto é prática, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Vou resolver algumas questões aqui para desenvolver essa ideia aqui, né, da teoria, e aplicar isso agora nos exercícios, tá? E depois eu vou citar alguns livros que você pode pegar uma bateria de exercícios para você trabalhar em cima disso. Quanto mais você praticar, melhor você fica no desenvolver aí da matéria, tá bom? Então eu vou apagar agora e vou resolver algumas questões aqui que já caíram em concursos, tá? Só para a gente formatar essa teoria aqui. A primeira questão ela diz o seguinte: um avião com velocidade de 600 km por hora, então um avião com velocidade de 600 km por hora, gasta 20 minutos para ir de uma cidade A até uma cidade B. Então, um avião com a velocidade gasta 20 minutos. Aqui a gente já percebe que tem 2 grandezas. Velocidade, primeira grandeza, a segunda grandeza é o tempo. Né? Então, primeira coisa. Segunda coisa, um outro avião com velocidade de 800 km por hora. Aqui alterou a velocidade. Quanto tempo levará para percorrer a mesma distância da cidade A para a cidade B? Então vamos lá. Agora sim, vamos fazer a análise completa.
Primeiro, feito o esqueleto da questão, a gente vai... Primeiro, é uma regra de 3 porque existem 3 valores conhecidos. Através desses 3 valores, a gente vai encontrar a quarta da proporção. Toda regra de 3 é uma proporção. Então, primeira coisa, é uma regra de 3, tem 3 valores. Essa regra é simples ou é composta? É uma regra de 3 simples. Por quê? Que envolve 2 grandezas. Aqui as grandezas são a velocidade e o tempo. Então tem 2 grandezas, é uma regra de 3. É uma regra de 3, tem 3 valores e é simples, porque envolve 2 grandezas. Agora, essa regra é direta ou é inversa? Bom, eu só vou saber disso fazendo análise entre as grandezas. Então vamos lá, ó. Como é que eu faço essa análise? A minha dica tem vários métodos, né? Alguns usam setinhas, outras pessoas usam cruzado, tem o método da tesoura, enfim. Tem vários métodos para você resolver. Eu vou propor aqui uma dinâmica assim, que é pouco conhecida, tá? Que eu vou trabalhar aqui, a ideia é trabalhar aritmética essencial, aritmética com aritmética, tá? Eu não vou fazer muita menção à álgebra, não. Eu vou trabalhar meios da aritmética. Então, a primeira coisa, analisar. Como é que eu analiso? A parte, eu convenciono o seguinte, a parte que tem código que você procura, você mantém ela fixa. E a outra grandeza você analisa em relação a essa que é fixa. Sempre assim, pode ter 10 grandezas. Sempre você vai analisar uma por uma em relação à parte fixa. A parte fixa é o que você procura. Então vamos lá. Como é que é essa análise? Aqui é que é feita a parte mais cuidadosa, porque se você errar na análise, você vai errar o resultado. Como é que é feita essa análise? Com uma velocidade de 600 km por hora, eu levo 20 minutos. Aumentando a velocidade, o que vai acontecer? O tempo vai aumentar ou vai diminuir? Aumentando a velocidade, o tempo diminui. Quanto mais rápido, menos tempo precisa. Então, eu já vi que essa grandeza aqui, conforme ela aumenta, essa aqui diminui. Então, eu já vi que é uma relação inversamente proporcional. Então, ao invés de colocar setinha para cima e para baixo, convencional, eu coloco só isso aqui, ó, um izinho. Eu já sei que essa grandeza é inversamente proporcional a essa. Quando for a composta, mesma coisa, eu vou colocar um izinho, Dzinho, direta, izinho, inversa. Feito isso, feito a análise, próximo passo, você pode montar uma proporção para resolver esse sobre esse, igual a esse sobre esse. Produto do meio igual a produtos extremos, e você acha o x. Mas a ideia aqui é passar um outro método, tá? Que não é muito conhecido. Eu vou usar o seguinte, feito a análise, depois que você fez a análise, essa grandeza inversa é essa, primeira coisa, grandeza inversa você inverte ela, aí se ela é inversa, você invertendo, ela fica direta. Então, ó, eu vou inverter essa parte aqui, ó, é 600, 800, eu vou inverter, vai ficar 800. 600. Essa parte aqui é fixa, não mexe nunca, 20 sobre x. Então eu vi que a grandeza inversa, eu inverti. Agora eu procedo. Agora que eu vou montar a minha proporção. Mas eu não vou fazer usando esse método da proporção nem da setinha. Eu vou sugerir o seguinte. Você vem aqui, não importa onde está em código. Aqui, não importa onde ela esteja. Tá? Você vai pegar o que você procura e vai traçar 2 retas. Uma horizontal e outra vertical em cima do que você está procurando. Por que você faz isso? Porque você, quando traça essas retas, você vai pegar as grandezas que são diretamente proporcional ao que você está procurando. Então esse cara aqui é diretamente proporcional ao x e esse aqui também. Tá? Então aí eu já saio, já vou direto para a resposta. Não preciso fazer proporção, multiplicar o produto, nada. Você já vai direto para a resposta. As grandezas que são diretamente proporcionais ao que você procura, elas ficam no numerador. Então o numerador do meu resultado fica 600 vezes as grandezas diretas. E o que fica fora das retas são as grandezas inversas. Então 800 é a inversa. Então
eu já saio direto aqui no resultado. Não preciso fazer proporção, nada. O resto aqui, para a gente chegar ao resultado, basta você saber um pouco de tabuada e simplificação. Simplificando aqui, ó, por 100 e por 100, foi. Aqui dá para simplificar por 4. Aqui não pega? Aqui pega, aqui não. Fazendo aqui a simplificação, vou trazer para cá para ficar melhor. 600 vezes 20. E essa parte aqui também é bastante legal você treinar isso, porque quanto mais agilidade você tiver aqui, mais rápido você resolve. Então eu vou simplificar aqui, ó. Simplificar por 100. Aqui dá por 2, dá 3. Aqui dá por 2, dá 4. Aqui dá por 4, dá 5. E aqui dá por 4, dá 1. Restando, parte de cima 3 vezes 5, 15. Parte de baixo 1. 15 sobre 1, 15. 15 o quê? Qual é a grandeza que eu estou procurando? É o tempo, ou seja, vai levar 15 minutos. Então, se eu fosse com a velocidade de 600, eu faria em 20 minutos. Agora, se eu aumentar a velocidade, vai diminuir o tempo, está coerente. Vai levar apenas 15 minutos para... Então, aqui nós temos um exemplo de uma regra de 3, simples e inversa. Printa aí que eu vou apagar para fazer a segunda questão. Esse processo aqui fica muito interessante quando é composta, porque você pode ter 10 grandezas e aí você vai ter que, pelo processo convencional, você monta a proporção, aí multiplica numerador e denominador, depois faz a proporção e aí você perde um tempo nesse processo. E se você usar esse método aqui, você já sai direto no resultado, é só simplificar. Então isso aqui agiliza muito o... Aqui nós temos um segundo exemplo, a questão número 2. A questão número 2, ela diz o seguinte, tá? Eu vou fazer uma do naval aqui, que tem aqui, ó. O som percorre 340 metros em cada segundo. Então, o som percorre 340 metros por segundo. Então, em cada segundo, em um segundo. Então, as grandezas aqui, ó. Comprimento, tempo, comprimento. Então, ele quer saber o seguinte. Em 1 minuto, qual seria, quantos metros ia percorrer em 1 minuto? Então, em 1 minuto, quantos metros o som percorre em 1 minuto? Bom, vamos lá, vamos analisar. Primeira coisa, a regra de 3 tem 3 valores conhecidos. Segunda, é uma regra de 3 simples. Por quê? Envolve 2 grandezas. Comprimento, tempo. Agora, eu preciso analisar para saber se é uma regra simples, direta, ou se ela é inversa. Bom, primeira coisa que se observa aqui é que a unidade aqui é segundo e a unidade aqui é minuto. Tem que estar na mesma unidade. Primeira coisa. Então, eu vou transformar isso aqui, ó, de minuto para segundo, para ficar a mesma unidade. Então, eu tenho 1 minuto, é a mesma coisa que 60 segundos. Então, agora está padrão. Agora eu vou analisar. Como é que é feita a análise? Eu isolo a parte que eu procuro e tomo ela como fixa. E analiso a outra grandeza em relação a essa parte fixa. Como é que é essa análise, Edson? Em 1 segundo, eu percorro 340 quilômetros. E em 60 segundos, eu vou percorrer mais espaço ou menos espaço? Aumentando essa grandeza aqui, o que acontece com essa? Ela aumenta na mesma proporção. Então, ó, 60 segundos, eu vou percorrer mais espaço. Então, eu já vi que é uma regra simples e direta. Bom, próximo passo. Já vi que é direta? Precisa inverter? Não, é direta. Você faz o procedimento. Pega o que você procura, traça uma vertical, uma horizontal, em cima da nossa incógnita, e você já vai direto para a resposta. Olha só.
Quem são as grandezas que ficam no numerador? Vou trazer para cá. Ó. Quem são as grandezas do meu numerador? São as grandezas diretas. Quem é grandeza direta? As que ficam em cima da linha. 340 e 60. Então aqui vai ficar 340 vezes 60. Quem são as grandezas inversas? São as que não ficam na linha. Sobre 1. Ou seja, aqui eu não preciso simplificar, é só fazer a conta. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 3, 18, com 2, 20. 1, 2, 1, 2. Isso vai dar, então, 20.400. Qual é a unidade? Segundo. Aí a opção lá, as opções lá na hora de você ver lá, marcar a opção correta, pode estar em segundo, pode estar em... Enfim, ele pode mudar a unidade, pode estar em minuto, pode estar em hora, né? E aí você chegou ao resultado e está coerente. Por que está coerente? Observa, se em 1 segundo ele faz 340, em 60 segundos ele vai fazer mais, bem mais, 60 vezes mais. Então, aqui nós temos um exemplo claro de uma regra de 3, simples e direta, porque as grandezas são diretas. Simples porque só tem 2 grandezas, regra de 3 porque tem 3 valores envolvidos. Pinta aí que agora a gente vai fazer um exemplo aqui de uma regra de 3 composta. Eu vou pegar uma questão aqui que caiu no naval, já há algum tempo atrás, para você ver como é que isso pode... Então, olha só, um navio, essa aqui é do colégio naval, um navio com a tripulação de 3.600 homens, necessita de 210 mil litros de água para fazer uma viagem com duração de 35 dias. Então essa é a previsão. Se a quantidade de marinheiros for reduzida em 600 homens, bom, a gente tem 3.600, se reduzir em 600, a gente fica com 3.000. Reduzindo em 600 homens, e o número de litros de água passar a ser de 250, então aumentar aqui para 250 litros, e aqui diminui de 600. Quantos dias essa viagem pode durar? Então, olha lá. Primeiro passo, quantos dias, né? X dias. A minha parte fixa é o que eu procuro, olha lá. Isolei ali a grandeza. Quantidade de dias, tempo. Aqui nós temos essa grandeza que eu vou analisar em relação a essa grandeza que eu vou... E depois, vendo a análise, se é direta ou inversa, eu vou proceder no método das retas. Então, primeira coisa é a análise. Se errar a análise, para tudo. Já deu ruim. Então aqui nós vamos, olha lá. Quem eu analiso primeiro? Não importa, quem você quiser. Vou começar por aqui, ó. Com 3.600 homens, a viagem pode durar 35 dias. Vai durar 35 dias. Se tiver menos gente, pode durar mais tempo, né? Menos gente, mais tempo. Então, ó, diminuindo aqui a quantidade de homens, a viagem pode durar mais tempo, porque vai ter mais água.
né? Então, diminuiu, aumentou na mesma proporção. Eu sei que essa uma diminui, a outra aumenta. Essas grandezas são inversas. Com 210 mil litros, dura 35 dias. Mas se tiver mais água, dura mais tempo. Então, ó, aumentou essa grandeza, aumenta essa grandeza na mesma proporção. Então, a gente diz que essas grandezas são diretas. Agora, para proceder o método, eu vou, o que é direto mantém, o que é inverso inverte. Ó. 3.000, 3.600, aqui é 210, é direto mantém, aqui é 250, aqui é 35, é fixo e x. Agora eu vou lá, o método, ó, quem é diretamente proporcional à grandeza x que eu quero? 35, isso aqui, quem é inverso? Então, esses aqui são um numerador, esses aqui formam um denominador. Então, isso aqui fica 35 vezes 3.600 vezes 250 mil. Denominador, 3.000 e 210. Bom, agora é só saber um pouco de tabuada, né? E simplificação, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, foi. Aqui ainda pode zero com esse zero, também foi. Aqui nós temos 1, 2, 1, 2, também pode. Aqui dá por 7, ó, por 7 dá 5, por 7 dá 3. Aqui dá por 3 dá 12, por 3 dá 1. Aqui dá por 5 dá 5. Aqui dá por 5 dá 6. Aqui dá por 6 dá 2. E aqui dá por 6 dá 1. Embaixo não restou nada, ó. Então, o resultado vai ser a multiplicação dos fatores do numerador. 5 vezes 2, 10, 10 vezes 5, 50. Então, a viagem vai durar, poderá durar 50 dias. E aí, então, a gente... esse método, ele é, assim, de todos os métodos que eu conheço uns 4, 5, talvez 6, é o mais que agiliza mais o processo da conta, né? E tempo é uma situação muito importante nos concursos, né? Então, a ideia é essa, passar esse método, não é muito conhecido, né? O mais comum é o método das setinhas, né? Da tesoura e tal. Mas, então, eu estou lançando aqui essa proposta aqui, tá? Para você treinar isso ficar bom, porque tem que ficar muito bom em regra de 3, o ideal é você praticar fazer exercício. Quanto mais exercício, melhor fica a história. Eu sugiro o livro do Lacerda, né? Tem muitas questões boas, né? Inclusive desses concursos, né? Sobre isso. Então pega lá o livro do Lacerda, a teoria dele é diferente, mas os exercícios é o que importa. Pega lá e traça. O livro do Ivan, né? Do Ivan também tem muito exercício, né? De aritmética, é um grande livro, tá? O livro do Roberto Ávila, ele é mais básico, são exercícios mais básicos, mas também tem uma bateria boa. E o Jairo Bezerra, que eu gosto muito também, que é o basicão, mas também tem bastante exercícios de militar e técnico sobre isso. Então, praticar é importante. Teoria, eu acho que significa 20%, tá? O resto é dedo. Matemática a gente aprende com dedo, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.